Hoje estou aqui com o Christian da Aftercelo, que vai se apresentar um pouquinho, vai se apresentar melhor adiante. Para quem não me conhece, eu sou o Pablo, sou aqui da agência M3, sou diretor-geral da agência M3. Trabalhamos aí com toda a parte de implantação de e-commerce junto à Vetex. E hoje estamos aqui com a presença do Christian para falar de um tema muito importante, que é como preparar seu pós-vendas para Black Friday. Christian, para quem não te conhece, fala um pouco mais de você, da Aftercelo, para podermos iniciar o nosso bate-papo. Claro, Pablo. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. É uma honra poder participar de conversas enriquecedoras como essa que nós vamos ter. A Aftercelo é uma empresa especialista em pós-venda. Nós fazemos parte do grupo da ClearSale, né? A ClearSale montou no início deste ano uma holding chamada T-Group. Dentro desta holding existem várias companhias, né? Entre elas a Aftercale, ClearSale, Compre Confie, Neotrust, VIP, são várias empresas aí do grupo. E cada empresa é especialista numa parte da jornada, né? De compras, seja olhando para o e-commerce ou olhando para o consumidor final. E nós nos especializamos na questão do pós-venda. Então, nós temos alguns produtos dentro de casa que vão automatizando ou melhorando a experiência do consumidor logo depois que ele passa o cartão de crédito e finaliza a compra. Isso pode ser da comunicação com ele sobre o pedido, para que ele possa se auto-atender caso o pedido atrase, caso tenha um problema, até a parte das trocas, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas normalmente o consumidor, quando pega um e-commerce que não tem after sale, ele tem que entrar em contato com o saque via telefone, e-mail, chat, enfim, e ele não consegue fazer o processo de maneira autônoma, né? Assim como ele compra sozinho, ele não consegue trocar ou devolver sozinho. Ele precisa ter interações com o saque e é justamente isso que a gente elimina. Legal, bacana. Muito bom. Como você falou, vamos ter um papo bem bacana hoje sobre um ponto que é bem importante, né, na Black Friday, não só se preocupar com o planejamento de vendas, mas se preocupar com o pós também. Para todo mundo que está nos ouvindo, quem desejar mandar uma mensagem no chat, pode mandar qualquer dúvida, que vamos falando no decorrer do bate-papo como todo. Christian, antes de entrar no assunto exatamente da Black Friday, eu quero voltar um pouquinho. Com a pandemia, né, tivemos ali o aumento de vendas online. E com esse aumento de vendas online dos clientes que vocês atendem, vocês perceberam que os clientes estão olhando mais? Muitos clientes, né, muitos e-commerce iniciaram o processo de fazer suas primeiras vendas online, e dos clientes que já estavam vendendo, né, no seu e-commerce, iniciaram ali um processo de vender mais no e-commerce. Como você notou como você notou que os clientes, né, os e-commerce, estão trabalhando nesse pós-vendas ali, principalmente logo no início, para o meio da pandemia? Como foi essa visão para vocês no âmbito ali da pandemia como um todo? Perfeito, cara. Obviamente, no início, né, ali em março, um pânico para todo mundo. Nós não sabíamos o que estava para vir. Então, fechamos o escritório e acabamos segurando caixa, segurando contratação e alguns investimentos, porque ninguém imaginava que o e-commerce ia explodir logo na sequência. E foi o que acabou acontecendo. Nós tivemos, como as lojas físicas estavam todas fechadas, acabou migrando essa demanda para o e-commerce. Então, como a gente já sabe, tivemos novos entrantes, né? Teve muitas pessoas fazendo sua primeira compra no e-commerce nesses meses, o que gerou uma demanda muito grande para as operações. Então, voltando lá para março e abril, imagina uma operação do e-commerce que tinha que estar fechada, porque algumas cidades restringiram o acesso ao escritório, restringiram o acesso a CD. Então, todo o time de saque foi movido para o home office, onde essas pessoas não tinham infraestrutura, então não tinha internet boa, sistemas que às vezes só rodam numa intranet precisariam estar rodando desde a casa dela, então porque teve que criar VPN, enfim. Então, foi um verdadeiro caos para as operações de e-commerce. Porém, quem estava
quem era cliente já da After Sale e estava com o processo automatizado, isso foi transparente para o consumidor, porque ele já não precisava ligar para um saque. Então, ele conseguiu continuar sendo autoatendido, resolvendo seus problemas, mesmo uma operação toda parada lá do lado do CD, sem gente para atender telefone, as pessoas tendo que migrar para suas casas para conseguir trabalhar. Depois disso, depois deste momento de caos, as empresas começaram a entender que o automatizar poderia gerar eficiência, gerar custo, redução de custo, porque como ela começou a aumentar, ela aumentou as suas vendas, consequentemente ela ia aumentar as suas trocas, né? É uma proporção. Então o mercado, a gente pode falar um pouco mais sobre os números do mercado de e-commerce, de trocas, mas se subir o meu pedido, vai subir minhas trocas. Então eu vou precisar contratar mais gente para ficar no telefone. Mas se eu automatizar o processo, eu não preciso contratar mais pessoas. Posso manter o meu time ou até reduzir ele, se for o caso. Então, para nós, cara, a pandemia foi muito boa. Tivemos bastante aumento de clientes, né, efetivamente, de contas, e aumento de receita também. Não, legal. E vocês perceberam com esse aumento, né, de novos e-commerce, eventualmente automatizando a sua operação, esse aumento também de novos e-consumidores, né, fazendo suas primeiras compras, essa proporção de troca, né, de média do mercado, ela se manteve ou ela aumentou na pandemia ou ela diminuiu? Como foi essa média do mercado? E se você puder também compartilhar uma média, só para quem está nos ouvindo, que não conhece, não sabe se a média dele tá no benchmark do mercado, você poderia compartilhar? Claro, obviamente depende do segmento que ele trabalha. Então, a média do e-commerce hoje de trocas e devoluções é em torno de 6%. Tá? Quando você vai para alguns segmentos como moda, esses números podem chegar até 30%. Então, se você tem 1.000 pedidos, você vai estar trocando ou devolvendo 300. E aí os motivos são diversos. Modelagem, que não tem um padrão no Brasil, cor, caimento, falta de descrição, fotografias no site, enfim. Então, isso varia um pouco de acordo com segmento para segmento. Outros segmentos, como quando você vai para livros, por exemplo, não tem troca, né? Se você chegou na tua casa e o livro lá está com a página manchada, é mais barato para a editora te mandar um livro novo do que pedir para você devolver esse e ela pagar o frete tudo de novo. Então, sim, o percentual desse segmento é muito menor, quase zero. Então, depende um pouco do segmento que aí os nossos ouvintes trabalham. Pode falar, por favor. Legal. Tinha até apareceu uma dúvida exatamente nesse ponto. No segmento de móveis e decoração, você sabe a média de troca? Cara, pelas conversas comerciais que eu tenho, gira aí em torno de 8 a 9%, tá? Só que aí, quando você vai para móveis, a troca ela tem um detalhe. Chegou um guarda-roupa na sua casa e esse guarda-roupa está com a porta defeituosa, você não devolve o guarda-roupa inteiro para pegar outro guarda-roupa. Você faz a troca só da porta, né? Então, também tem essa peculiaridade desse segmento. Então, você não manda um móvel inteiro, você troca só um ou dois itens ali que estão defeituosos e você fica com o móvel em casa. Não, excelente, bacana. Legal. Passamos, né? Tivemos ali esse início de ano, né? Ali em março, com toda a pandemia. Depois tivemos ali o boom do e-commerce, né? E agora com as lojas retomamos o e-commerce. Alguns segmentos manteram o boom, alguns segmentos ainda deram uma queda de venda. E agora estamos chegando na data mais importante do ano. Uma dica que você daria para o lojista ele se planejar para essa data? Existem alguns estudos que falam que esse ano pode crescer de 20% a 30% acima para todos esses novos e-consumidores. Como vocês estão se planejando para Black Friday e qual a dica você daria para o consumidor, para o cliente, né, o nosso cliente, o lojista de um e-commerce, ele conseguir se preparar para essa data também? Perfeito. Obviamente vai ter um aumento das compras na Black Friday deste ano, porque lá no início da pandemia e durante a pandemia, como a gente já falou, teve novas pessoas experimentando o que é comprar online. Eu mesmo aumentei o volume de compras que eu faço pelo e-commerce. Então hoje nem no supermercado mais eu vou, eu compro tudo online, né? Isso é muito prático. Estou no meio de uma reunião, eu pego lá o Rappi, por exemplo, escolho os itens que eu quero, faço
a compra e acabo recebendo os itens na portaria sem precisar nem sair da minha cadeira. Então, isso é muito prático. O Mercado Livre, por exemplo, é um dos canais que eu também mais adquiro itens. Então, sem dúvida nenhuma, as pessoas que começaram a comprar online, viram o quão fácil é, o quão a experiência é boa, de comparação, enfim, ela vai querer usufruir disso na Black Friday. Então, as vendas na Black Friday vão aumentar. Cara, sobre dicas, agora não tem muito mais o que se fazer, né? A Black Friday está aí já, então quem não se preparou pode fazer alguma coisa ou outra. Então, por exemplo, nós tivemos um cliente, que é nosso cliente até hoje, que entrou na Black Friday de 2018, se eu não estou enganado, 2 dias antes. Então, Caramba. 2 dias antes da Black Friday, ele nos contactou, conseguiu contratar a ferramenta, a gente implementou, a gente consegue implementar, vocês são especialistas das VTEX, a gente coloca a nossa solução para rodar em 30 minutos na VTEX hoje, e aí treina o time de operação do saque, então dá para fazer de um dia para o outro. Então, isso é um ponto muito positivo sobre a nossa solução, mas quando você começa a olhar para outras coisas, você já não tem muito mais o que fazer. Agora já é um pouco tarde para você negociar a tabela de frete com transportadora, é um pouco tarde para você começar a abrir novos fornecedores como de transporte, está um pouco tarde para você ver preço de embalagem, tentar renegociar a embalagem, renegociar estoque, né, com fornecedores, enfim. Isso, as operações um pouco maiores, os caras fazem isso de um ano para o outro. Então, acabo uma Black Friday, eu começo a me planejar para o Black Friday do ano seguinte. Mas, para a gente falar sobre o processo de trocas e devoluções efetivamente, o que ainda você pode fazer para reduzir o número de trocas e devoluções? Olhar para os seus produtos, para os seus SKUs no site e ver se a descrição está adequada, ver se tem boas fotografias, porque, obviamente, quando um consumidor troca um item, e aí vamos excluir moda disso, porque moda, como a gente já falou, tem as suas peculiaridades, tamanho, caimento, enfim, mas vamos falar de ferro de passar, vamos falar de mesa, vamos falar de brinquedo. A troca ela acontece porque o que chega na casa do cliente não é o que ele imaginava que ia chegar. Sim. Né? Por quê? Porque ele olhou o site, não entendeu muito bem a descrição estava confusa, ou ele olhou as fotografias não representavam o que o produto realmente era. Você pode começar a fazer vídeo e colocar vídeo na página para deixar isso ainda mais interativo. Então, tem pequenos detalhes que você pode estar fazendo que vão fazer com que você tenha uma Black Friday ainda melhor. Pablo, provavelmente você deve comprar online. Quando você vai comprar um item, você deve pesquisar, né, entre um anunciante e outro. E não sei você, mas eu compro no que tem as informações mais adequadas. O que eu vejo foto, o que eu vejo descrição, o que eu vejo que eu vou ser comunicado da minha compra. Então, teu pedido foi faturado, foi despachado e assim por diante. O que eu sei que se eu tiver um problema eu vou conseguir trocar facilmente. Então, eu não olho no site se tem lá 0,800, e-mail de saque, nem nada. Por causa da After Sale, eu já tento comprar as coisas da After Sale, porque eu sei que se eu tiver problema eu vou conseguir trocar facilmente o meu item. Então, são pequenas coisas que você pode fazer para melhorar a experiência do consumidor durante o Black Friday. Sim, exatamente. Eu acho que hoje em dia, né, a simplicidade é o que acaba fortalecendo, né, o cliente ele comprar online. Eu também, geralmente, quando eu faço compra, raramente eu vou olhar se ele tem um 0,800. Se ele tiver um 0,800, de repente até preocupa, né, de tanto problema que esse cara possa ter para trocar. Dependendo dos grandes e-commerce, né, temos alguns grandes e-commerce hoje no Brasil, eu já desisti de comprar porque eu sei que se eu tiver algum problema, é muito complicado de você resolver. E isso é muito ruim, né? O cliente ele conseguir ter essa autonomia de entrar, de conseguir fazer uma troca e não precisar tanto dessa interação, ser algo fácil, né? A gente consegue atrair melhor o cliente. Por isso que tem diversos serviços, né? Não só ligado ao e-commerce, como a bancos, que estão crescendo absurdamente, que é justamente facilitando a vida do cliente. Que eu acho que é o ponto principal, né? Foi fácil para comprar e tem que ser também fácil para caso ocorra essa troca, né? Você conseguir, o cliente conseguir fazer sem nenhum grande problema. Uma dica que você falou que é muito importante, eu vejo muito hoje e-commerce que tem o seu e-commerce, principalmente no segmento de moda. Às vezes não tem uma tabela de medidas adequada,
às vezes um segmento de calçados, não ensina ali o cliente, ele medir o calçado dele, entender como ele pode, qual a diferença que tem de uma marca para outra. E é muito ruim para o cliente final, né, que você compra, às vezes não tem uma orientação, às vezes ele não se atenta e automaticamente fica mais complexo, né, essa troca, essa pós-troca, né? Gosto de praticar exercícios físicos, corrida, eu só compro de uma marca porque eu sei que o tamanho daquela marca me atende. Quando eu fui tentar 2 vezes que eu tentei comprar de outras marcas, uma era maior e a outra era menor. Então, eu falei, vou comprar da mesma marca que sempre que eu precisar comprar, eu tenho eu sei de fato qual é a marca para poder comprar, para não passar por essa troca. Até porque a troca, né, ela tem toda essa experiência, né, essa ansiedade do cliente. E eu tenho o meu e-commerce, Christian, estou na Black Friday, estou tendo um volume de troca. Como funciona na prática, por exemplo, essa questão da troca? O quanto a After Sale ela pode facilitar a vida, né, do lojista, né? E como ela pode melhorar a experiência. Essa experiência aqui, querendo ou não, ela foi negativa porque você está fazendo uma troca por algum motivo, mas como a After Sale ajuda, né, a trazer uma experiência melhor para o nosso cliente final. Perfeito, cara. Nós resolvemos os dois maiores problemas do pós-venda no e-commerce hoje, tá? Os dois maiores motivos de contato no saque hoje onde está o meu pedido e como eu faço para trocar. Então, nós resolvemos esse problema de duas maneiras. Nós temos um dos nossos produtos que ele resolve a parte do autoatendimento e do rastreio da encomenda. Então, tudo que está acontecendo com esse pedido é notificado para o consumidor no canal que ele escolher. Então, imagina, Pablo, que você entrou num cliente hoje, seu Vetex, você fez uma compra, quando você finaliza essa compra, vai aparecer a nossa solução dentro após o checkout, para você poder escolher, eu quero ser notificado no WhatsApp, eu quero ser notificado no SMS, enfim, outros canais, e tudo que estiver acontecendo no teu pedido vai para esse teu canal. Então, você vai saber se o pedido foi faturado, se ele já foi embalado, se ele já foi despachado, e normalmente as plataformas, ela comunica isso só no e-mail do consumidor. Ela manda um e-mail para o consumidor e ela para na etapa despachado. Por quê? Porque aí quem assume essa perna é a transportadora. E aí a transportadora manda um e-mail para o Pablo para dizer, Pablo, se você quiser saber sobre o teu pedido, entra aqui nesse link. O que nós fazemos é monitorar toda essa jornada, tanto com plataforma quanto com os transportadores, e comunicando para o Pablo de uma maneira amigável no canal que o Pablo escolheu. Então, digamos que você fez uma compra de um tênis que você citou, você vai saber tudo o que está acontecendo com esse tênis, e se esse pedido, por exemplo, cair com a Gedlog, Total Express, Correio, sei lá, eu vou monitorar tudo o que está acontecendo com esse pedido e vou te informando. Pablo, seu pedido está em São Paulo. Pablo, seu pedido foi para Curitiba. Seu pedido está indo para a tua casa. E se por acaso esse pedido tiver um problema, foi roubado, foi extraviado, qualquer coisa assim, eu vou ativamente comunicar o saque ligar para o Pablo e falar, Pablo, teve um problema com o teu pedido, o que você gostaria de fazer? Receber um crédito, que eu te mande um novo item, entre outras features que nós temos dentro desse produto, tá? Então, só com essa solução, eu já elimino, em média, 75% das ligações do saque. Legal. Imagina isso numa Black Friday, que você vai ter aí 200%, 300% de aumento de pedidos, às vezes. Depois disso, quando o produto chegar na sua casa, o Pablo abriu o tênis, colocou no tênis e viu que ficou pequeno ou ficou grande, o que o Pablo vai fazer? O Pablo vai entrar no canal que nós criamos para a marca. Então, hoje a gente atende mais de 300 varejistas no Brasil, Decathlon, Nike, Grupo Restock, que é o dono da John John. Temos clientes em comuns, né, Pablo? Sim, Temos sim. aí 2 clientes em comuns, que já geramos bons resultados. A gente estava conversando um pouquinho antes aí do webinar sobre esses clientes, já geramos até receita para eles. O Pablo vai entrar num desses canais, que é uma solução white label, né? Então o Pablo vai entrar e vai estar dentro do canal do Decathlon. Ele não sabe que After Sale existe. E o Pablo vai fazer a solicitação. Lá nós vamos verificar se o pedido pode ou não pode ser trocado, né? Se está dentro do prazo. Vou perguntar para o Pablo o que ele quer fazer, se ele quer devolver o item, se ele quer trocar, se ele quer ficar com crédito. Eu automatizo toda a perna, até a parte da transportadora, do correio, dos pagamentos, do reembolso,
da conferência do item. Então, caso o produto esteja com defeito, o Pablo vai poder subir fotografia para o saque fazer uma análise. Então, imagina que este processo, nós estamos falando de troca, Pablo, o primeiro retorno de um saque, quando você abre um chamado hoje no 0800 ou no chat, é de 3 dias. Esse é o prazo médio que eles levam para te dizer, Pablo, vamos dar início ao seu processo de troca. Nós resolvemos isso hoje, em média, de 30 a 45 segundos, tá? De uma maneira bem automatizada. E nós estamos lançando agora um terceiro produto que vai melhorar a experiência do consumidor, que é a questão do reembolso. Então, uma vez que o Pablo solicitou um estorno, nós temos um item lá, nós temos uma feature da nossa ferramenta chamada retenção. Eu vou oferecer para o Pablo o crédito para ele. Ao invés de estornar a venda, eu vou falar, Pablo, me devolva esse item, vou te gerar um crédito para nova compra. E nós temos alguns gatilhos, algumas promoções para convencer o Pablo a ficar com esse crédito. Uma vez que o Pablo aceitou esse crédito e o Pablo vai mandar o produto para o CD, o e-commerce vai aguardar esse produto chegar no CD, vai fazer a conferência dele e aí vai pagar o Pablo, porque vai que o Pablo mandou uma pedra, mandou um tênis falsificado, mandou outra coisa dentro da caixa. Sim. Então, esse período de o Pablo despachar o produto até o Pablo receber o pagamento dele, pode demorar em média 30 dias. Sim. Essa terceira solução que nós colocamos de pé agora é um produto que foi desenvolvido com a ClearSale. Então, nós trouxemos todo o know-how da ClearSale do antifraude, mais todas as informações que nós temos sobre o processo de trocas e devoluções, e criamos um score. Então, no momento que o Pablo solicitar a troca, eu já vou validar se o Pablo tem potencial de fraudar essa troca ou não. E eu vou dar uma validação para o e-commerce pagar o Pablo logo após a solicitação. E aí, obviamente, depois de toda essa análise, o Pablo, que vai demorar segundos, o Pablo recebe o crédito dele e não precisa mais esperar 30 dias. Então, a gente também está, de novo, atuando aí na experiência do consumidor. Cara, genial. É a validação pós-compra, né? Exatamente. Cara, muito bom. Excelente, excelente solução. Eu tenho até uma pergunta aqui, que está sem o nome da pessoa. Ele comentou, faço todo esse processo via WhatsApp. Todo atendimento, suporte, troca e devolução via aplicativo. Está certo? Eu acho que ele quis mencionar se a ferramenta de vocês tem esse suporte também para o WhatsApp. Cara, acho que aparece o nome para mim aqui, deixa eu ver. Ah, só apareceu, acho que é Marcos, né? Acho que é. Provavelmente, ele está com um usuário estranho ali. Faço todo esse processo via WhatsApp. Então, na verdade, acho que ele está afirmando que ele já faz todo esse processo via WhatsApp, todo atendimento, suporte, tradução via app. Está correto? Cara, está correto. Assim, você não pode deixar de dar opções para o consumidor. Então, tem muitas empresas que ocultam o canal de comunicação. Não tem um processo de troca, não tem um telefone, não tem nada. Obviamente que eu, por exemplo, Christian, eu não quero te chamar no WhatsApp para fazer uma troca, porque eu não te chamei no WhatsApp para fazer uma compra. Eu quero conseguir fazer o processo sozinho, 3 da manhã, sentado no meu sofá, tomando uma cerveja. Então, você tem que entender que vão ter consumidores que vão sim usar o WhatsApp, tá tudo ok. Irá ter consumidores que irá querer ligar no teu 0800 e tem consumidores que querem fazer o processo sem falar com ninguém. Então, o quão escalável é essa tua operação? Se na Black Friday você terá que contratar pessoas, ou se na Black Friday o teu processo irá ficar mais moroso, já não está correto. Hoje, a nossa solução, falando especificamente da DLK, que é nosso cliente já há uns 3 anos, que vende roupa fitness, eles têm uma média de 3.000 trocas mês. Na Black Friday, esse número com certeza vai subir aí para umas 4.000, 5.000. E eles não precisam contratar mais ninguém, porque a ferramenta vai fazer tudo sozinho. Então, o quão escalável é responder as pessoas por WhatsApp e o quão eficiente é um chatbot também, né? Puta, hoje de manhã, cara, eu estava pensando nisso. Eu precisei ligar, eu fiquei sem internet o dia inteiro, hoje, por causa de uma manutenção da Oi, na fibra, e eu precisei ligar no 0800 dele. E aí chega um momento do menu que o cara fala o que você quer. E aí eu falava e o robô não entendia. Aí eu falava outra coisa, o robô não entendia. Pô, o quão inútil é isso, cara, né? Quantas pessoas desistem do processo? Sim, sim.
Exato, exato. Eu acho que o ponto também do WhatsApp em si, que acaba não sendo totalmente profissional e o erro humano acaba sendo muito mais fácil, né, você ter um erro humano, porque você envia, o cliente fala com você, o cliente responde num outro momento, o WhatsApp vai enchendo de mensagem, é muito mais fácil você ter um erro humano e foi o que o Cristian falou, não se torna escalável, né? Para uma grande operação, como você mencionou, da LK, que é um gigante aí do segmento de moda fitness. Imagina se ela fosse fazer todo esse processo via WhatsApp. Sim. Quantas pessoas que ela não ia precisar de ter na operação somente para fazer isso? Então, assim, além da experiência do cliente não ser a melhor, você tem um acúmulo de pessoas focado numa tarefa que literalmente você consegue fazer de uma maneira mais estruturada. Sim. E E aí, você... Pablo, só cara, fazer um comentário que essa experiência de automação de trocas e devoluções, ela não é só dos grandes. Hoje nós temos planos que começam em R$ 149. Então, qualquer marca, independente de quantas trocas você tem, você pode contratar After Sale pagando R$ 149. E aí você, quanto custa? Eu sempre faço essa conta quando eu pego uma negociação com um cliente menor. Quanto custa um estagiário para responder esses teus tickets de troca de evolução? Cara, um estagiário para trabalhar meio período vai te custar R$ 600. Pô, eu automatizo o teu processo por muito menos. Então, também dá para gerar a mesma experiência, porque hoje a ferramenta que a gente entrega para um player como o DLK, Decathlon, Nike, ela é muito similar à ferramenta que a gente entrega para um player que paga R$ 149. O que muda são algumas features, suporte, enfim, algumas customizações. Mas de resto, o autoatendimento ele é muito similar. Então você pode estar pagando R$ 149 e tendo uma experiência padrão Decathlon e Nike. Não, excelente. E até era uma pergunta que eu ia fazer hoje para quem está assistindo o nosso webinar, ele gostou da ferramenta, se interessou, como ele pode entrar em contato com vocês e quais plataformas vocês entregam? Eu acredito que hoje já tem integração com, principalmente do Brasil, acho que já tem com quase todas, né? Sim, cara, hoje a gente está integrado em 25 plataformas, tá? Então, essa é uma parte boa. Então, se você é cliente de uma plataforma de mercado, Vtex, Tray, enfim, Magento, a gente já está integrado. Oracle, é muito fácil de colocar para rodar, né? A gente leva aí, como eu comentei, uma média de 30 minutos para ativar a solução. Porém, se você tem plataforma própria, ou se você tem uma plataforma que a gente não está integrado, nós temos dois processos. Nós podemos fazer uma integração, e aí, obviamente, isso tem um custo, leva um tempo maior, ou você pode integrar em nós. Então, nós temos uma API pública, nós temos conectores, que permite você fazer uma integração e usar dentro do seu sistema. E o processo de trocas e devoluções, ele não precisa ser só para o consumidor final. Eu vou dar alguns exemplos aqui de clientes nossos que usam a ferramenta em operações que não tem nada a ver com o consumidor final. Por exemplo, a Restock Atacado. A Restock Atacado, ela, como o nome já diz, vende roupas no atacado. Então, uma loja multimarca que vende roupa de todas as marcas, compra da Restock e às vezes ela quer trocar algumas peças ou alguns lotes, ela quer estar trocando, devolvendo, enfim. Então, nossa ferramenta também faz isso, que é uma operação B2B, de CNPJ com CNPJ, nota fiscal, estorno, crédito e tudo mais. Nós temos um outro player, né, que aí perguntam assim, qual que é o nicho que a After Sale atende? O nosso nicho é todos. Nossa ferramenta hoje roda, por exemplo, num material de construção, que é o Balarote. O Balarote usa a nossa ferramenta para trocar ferro, cimento, vaso sanitário, enfim. Ela consegue automatizar esse processo. Porque o processo de troca, né, o fluxo de troca, um fluxo de devolução, na sua grande maioria das vezes é o mesmo processo. É eu entender quais itens compõem o pedido, ver se ele pode trocar ou não, qual é os itens que o cliente quer trocar, se vai trocar ou se vai gerar um crédito e quem que vai buscar na casa dele, ou se ele vai levar num correio, ou se um transportador vai coletar, chega no CD, faz uma conferência e faz um pagamento. Então, não importa o que você vende, a ferramenta vai encaixar. Não, legal, excelente.
E você comentou, né, que teve um case que vocês subiram a ferramenta muito rápido aí antes da Black Friday, mas hoje, o lojista que está escutando o nosso webinar, qual o momento ideal, né? Já era para ter solução, né? Mas para quem ainda não tem, qual é o momento ideal para ele implementar a ferramenta, entender, participar de um treinamento? Quanto tempo antes que seria uma média? Eu acredito que eu já por agora, né? Mas qual seria uma média ideal para ele já plugar a ferramenta? Cara, a gente precisa entender que tem uma mudança de processo, né? Então, obviamente, quanto antes, melhor, menos dolorido. Então, se ele puder fazer já, hoje, amanhã, na sexta, perfeito. Por quê? Porque não basta ativar a ferramenta, a gente vai ativar. Aí ele vai subir esse link para os clientes dele e nós temos que capacitar o time dele. Então, como analisar um ticket de defeito, olhando foto, liberando para uma coleta da transportadora ou não. Como faz o pagamento, então nós temos que treinar o time financeiro. Em algumas operações pequenas, obviamente, quem faz é o dono faz tudo. Então, em uma hora e meia, ele está treinado, ele sabe como operar a ferramenta sozinho. Mas quando você vai para operações maiores, você tem times, a gente tem que desmembrar os treinamentos em 2 ou 3, porque eu tenho que falar coisas para o saque, que eu não preciso falar para o financeiro, que eu não preciso falar para a logística, e assim por diante. Por mais que a ferramenta ela é super intuitiva, fácil de usar e de configurar, nós fazemos questão de fazer o onboarding de todo mundo para garantir que a experiência seja melhor. Então, além deste processo de onboarding, nós também fazemos o acompanhamento ativo desse cliente por 30 dias. Então, nós temos um executivo de contas que vai ficar acompanhando, né, um CSM, que vai ficar acompanhando se o cliente está usando a ferramenta da maneira mais adequada, se ele está conseguindo extrair o melhor dela. Então, isso é um ponto bem importante. Quanto antes, melhor. Legal, bacana. E hoje, um exemplo, a recompra, né, a retenção, ela é um dos principais fatores, né, do e-commerce. Tem muitas empresas que utilizam a Black Friday para atrair novos consumidores e automaticamente aumentar a sua taxa ali de retenção, né, o famoso lifetime value ali por 12 meses para dentro da operação. Não sei se você teria essa métrica, mas dos clientes que não tinha a ferramenta, que tinha um processo de troca manual, dos clientes, né, desse percentual que você comentou de trocas que o e-commerce ele acaba tendo, o quanto desse público que agora utilizando a ferramenta eles voltam a comprar novamente com o lojista. Você tem essa métrica de um antes e pós ali, pensando no lifetime value, pensando num relacionamento de fato com o cliente? Puta, cara, ótima pergunta. Eu tenho uma métrica, na verdade, muito melhor, que é o Boa. seguinte. Hoje, um e-commerce ele tem um processo de estorno, né? Então, existe a lei do arrependimento. O consumidor comprou o produto, chegou na casa dele, ele não quer o produto e ele vai devolver esse item, vai pegar todo o dinheiro que ele pagou de volta, incluindo frete. Sim. E o que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai gastar no teu concorrente. Então, se eu tenho a necessidade do produto, se eu estou precisando de uma mesa, a mesa que chegou na minha casa, a sua eu não gostei, eu vou te devolver, eu vou pegar o dinheiro, eu vou comprar a mesa em outro lugar. Nós desenvolvemos já ao longo dos 3 anos uma metodologia dentro da ferramenta que nós chamamos de retenção. Lá nós temos diversos gatilhos, seja gatilho mental, seja de oferta, seja um gatilho social, onde eu convenço o consumidor a ficar com crédito. Então, imagina, Pablo, que a tua operação de e-commerce gera 100 mil reais de store no mês. Tá? Sim. Eu retenho hoje, de uma maneira automática, em média, 60% disso. Ou seja, esses 100 mil que você estava perdendo todos os meses, agora, com você implementou o After Sale, você vai começar a ficar com 60 mil dentro de casa, em crédito. Só que não é só isso. Nós medimos com a Osclen, durante um ano, que quando o consumidor vai usar esse crédito, ele faz, em média, um upsell de 44%. Então, Pablo, você comprou teu tênis, você pagou R$1.000, chegou na sua casa, você não gostou, você devolveu, estava pedindo o estorno dos R$1.000 de novo e eu convenci você a ficar com R$1.000 em crédito. Quando você vai gastar esse crédito, você tem uma tendência de gastar R$440 a mais. Ou seja, eu evitei que o e-commerce perdesse receita e ainda incrementei a receita daquele cliente, sem aumentar o CAC. Então, cara,
facilitar o pós-venda, automatizar e ter uma ferramenta que consegue reter o consumidor, faz com que você gere mais dinheiro. Então, algumas operações de e-commerce agora começam a olhar o pós-venda como um gerador de receita e não mais como custo, como se enxergava até tempo atrás. Não, com certeza. E um ponto também que é extremamente importante é levar em consideração, né, que se você está melhorando seus dados, se você está melhorando a sua retenção como um todo, o seu custo com marketing ele tende a reduzir, porque automaticamente você está aumentando o lifetime value do cliente, né, o tempo, o quantas vezes ele volta para comprar com você num período ali de 12 meses, que eu acho que é literalmente uma métrica extremamente importante e é uma métrica que talvez os e-commerce eles acabam não olhando tanto, né, no dia a dia das suas operações. E é uma solução, como o Christian falou, que é uma solução muito barata pela quantidade de benefício que ela traz. Não só por automatizar, porque como falamos, você evitar de contratar uma pessoa para ficar com essa frente, mas pensando também a longo prazo, o custo de marketing e tudo mais. E, Christian, indo para o... Só desculpa, cara, falando, ainda adicionando um item nessa parte da conversa, um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, aqui a gente estava falando sobre aquele teu cliente, que está conosco aí, acho que uns 30, 40 dias, a gente já incrementou R$6.000 em receita para ele. Então, é um cliente pequeno, pouquíssimas trocas, mas mesmo assim já teve um incremento de 6 mil. Ou seja, a ferramenta já se pagou, né? Se todo mês eu conseguir gerar 6 mil para ele de receita adicional, pô, o cara me pagando R$399, que eu acho que é o plano dele, paga e sobra dinheiro. Sim. E aí, até um adendo, na semana passada, que eu até tive com esse cliente especialmente falando, ele até comentou, porque ele conseguiu reduzir um pouco a quantidade de pessoas, né, que tinham ali no atendimento dele, e ele colocou, tinha uma pessoa que era no atendimento que era muito boa, ele colocou por uma outra área que ele estava precisando. Então também tem esse custo que não está entrando nessa conta. Né? Sem dúvida. É exatamente isso, cara. Por exemplo, eu já entrei em operações maiores de e-commerce que eles têm time para responder Reclame Aqui. Tem lá 5, 6 pessoas só para responder Reclame Aqui. Sendo que eu deveria estar tratando a dor, né? Então, como que eu faço para reduzir o número de reclamações? E não contratar gente para responder Reclame Aqui. Eu quero diminuir essas reclamações. Automatizar o processo de troca, melhorar o autoatendimento da entrega. Então, como que eu faço? Que ferramentas que eu coloco para eu ter menos reclamações? E aí, pegar essas pessoas que estão lá para responder Reclame Aqui e direcionar elas para fazer outra coisa. Né? Algo que vai gerar uma fidelidade, uma experiência melhor do cliente. Né? O cliente, quando vai para Reclame Aqui, é porque, pô, já foi por água abaixo. Sim. O cliente já tentou talvez todos os meios possíveis, né? Ainda conseguiu ter um carinho, né? Uma atenção. Exatamente. Mas bacana. E pro finalmente, né, do nosso bate-papo, quem tiver qualquer dúvida, pode ir colocando no chat que vamos respondendo para vocês. Agora temos aí a Black Friday, falamos bastante de como você se estruturar, pensar tudo ali, não só no pós, né, mas também pensar em trazer a melhor estrutura para Black Friday. Como vocês acabam vendo também toda a questão do Natal e como está sendo o planejamento de vocês? Você já falou de uma segunda nova solução, né, do grupo como um todo, uma solução genial que vai fazer o antifraude aí reverso, vamos dizer assim. Como vocês estão se planejando, né, para pós Black Friday e aí para um 2021 em termos de recurso? Como está a visão de vocês do mercado como um todo? Tanto interna, né, e tanto externa também. Perfeito, cara. Falando um pouquinho da companhia agora, né? Com a entrada da ClearSale, a gente tem uma injeção de conhecimento, né? Então, ClearSale hoje é líder do mercado antifraude, aí detém mais de 85% do mercado de e-commerce. Então, efetivamente faz com que a gente evolua como profissional, como empresa, melhore processos, enfim, tudo. Nós dobramos de tamanho este ano, então, mesmo no meio da pandemia, nós dobramos o número de colaboradores. Tem muitos dos nossos colaboradores que eu só conheço através da telinha, nunca vi pessoalmente. Né? Hoje a gente tem pessoas trabalhando conosco de Portugal, a gente está sediado em Curitiba, né? Então tem pessoas de Portugal, Manaus, Recife, a gente tem gente espalhado aí por quase o Brasil inteiro. Nós estamos iniciando um MVP com o México, tá? Era aí uma das nossas vontades este ano.
seguramos um pouco por causa da pandemia, estamos retomando, já temos pessoas no time que a língua mãe é o espanhol, para poder atender esses clientes lá no México. Possivelmente vamos contratar uma pessoa no México também, a Clearseio tem um escritório lá, então para aumentar a nossa entrada. 2021, sem dúvida nenhuma, a nossa presença aí na América Latina vai ser startada, vai ser maior porque a gente tem esse interesse já há bastante tempo e agora chegou a hora. Lançar esse terceiro produto, né, que eu comentei, já tem aí hoje 2 players bem grandes fazendo uso do score da troca em termos de validação, a gente já começou a comercializar ele também. E, cara, sem dúvida nenhuma, o que a gente está esperando aí para esse Natal e para essa Black Friday é um aumento absurdo das trocas, né? Porque vai ter um aumento absurdo da compra e como a gente estava brincando um pouquinho antes de entrar aqui online, a nossa Black Friday começa depois que a Black Friday termina, depois de 10, 15 dias, que é aí quando as pessoas realmente começam a ligar para as operações de saque e querer trocar as coisas. E aquele gestor de saque, de e-commerce, head de inovação, head de tecnologia, enfim, que não contratou a solução, ele se vê no meio do caos e aí ele começa a olhar para nós com outros olhos, né? Ele fala, puta, eu realmente estou aqui enforcado, tá tudo engargalado e eu preciso de uma solução dessa. Então, o nosso momento de venda e momento de escala da operação, ele acontece muito pós Black Friday. Então, Natal ali termina lá em dezembro, cara, a gente tem aumento de troca até janeiro, fevereiro, que é quando o produto está chegando na casa das pessoas, elas estão voltando de viagem, estão conseguindo trocar. E nós temos, né, quanto maior a quantidade de troca, maior é a probabilidade que eu tenho de reter esses clientes que querem fazer estorno e de gerar upsell nos e-commerce. Então, a gente está bem esperançoso. Para nós foi um bom ano. Sim, legal. Acredito que agora, né, com a estrutura do Brasil também melhorou muito, né, nessa parte de entrega. Antigamente, né, você comprava na Black Friday, recebia em dezembro/janeiro. Agora já tem esse processo de troca, ele melhorou muito no tempo de entrega como um todo. Bacana saber de vocês da expansão na América Latina. Hoje também a agência, né, temos aí uma parceria lá na Argentina. Estamos também começando com alguns clientes no México como um todo. A Vetex, uma das nossas principais parceiras, é muito forte nesses países, então estamos aí com alguns projetos também. É um baita desafio, né? Porque é um outro mercado, é um outro segmento, o público é diferente, a usabilidade da loja é diferente, mas é um desafio muito bom. Para nós que trabalhamos com tecnologia, querendo ou não, o ano, né, de 2020 foi um ano muito bom, porque teve esse aumento todo, né, de novos clientes indo para o e-commerce, novos projetos. Eu tinha um exemplo, tinha um projeto que a Vetex estava falando com o cliente 5 anos, um B2B muito grande, e agora na pandemia, né, automaticamente tomaram a decisão nos primeiros dias de março como um todo. A pandemia iniciou, antes de fechar o março, eles já tinham tomado a decisão que tinha que abrir um B2B online. Então a pandemia acelerou muito as empresas e todo esse fluxo, né, de novos projetos. Hoje pela manhã fizemos um webinar com o grupo Tapajós, que é um dos principais grupos farmacêuticos do Brasil, que também o e-commerce estava lá no projeto, né? Estava no roadmap para 2021, ele foi adiantado para 2020 e já foi lançado, né? Então já está sendo executado como um todo. Como dica final da minha parte, né? Eu fiquei muito mais como fazendo as perguntas e conversando um pouco mais. Black Friday está chegando, quem é do segmento de moda, se preocupe muito com o seu estoque, tem muito segmento que está com dificuldade em abastecimento de produto, então tenha muito cuidado para não vender demais, tem muito problema de entrega, tem muito problema de troca, e depois, lá para janeiro, fevereiro, não ter estoque, eu acho que é um dos principais pontos. Eu vejo muitas pessoas falando, não, Black Friday vai crescer 30%, 40%, vai ter um aumento absurdo, mas é importante pensar, né, na sua base, na sua reposição, para que você inicie o próximo ano muito, muito bem. Queria agradecer ao Christian, né, pela presença, por ter conversado um pouco, ter conhecido mais, né, o projeto de vocês. A FTC é um parceiro que cada vez mais estamos indicando para os nossos clientes, que é uma solução que funciona muito boa, muito bem. Acho que assim é uma solução que vem para o mercado, que está agregando demais. O próprio cliente nosso, né, em comum, compra fácil lingerie. Assim, o pessoal está amando, né? Eles
eles só ficam arrependidos por não ter conhecido a solução antes, né? Que eles já estão aí 5, 6 anos no mercado, por que ninguém apresentou antes, né, a solução? Então, assim, é uma solução muito forte, muito boa e que realmente vocês estão de parabéns. Queria agradecer a todo mundo que ficou até agora, né? A Maria, a Suzy, do nosso time que organiza todo esse webinar. E eu queria deixar com você, né, as palavras finais. Cara, obrigado aí pela oportunidade de conversarmos. Quero agradecer também quem ficou nos assistindo. Quem ainda não conhece After Sale, aproveita que tem algumas promoções aí que o time de marketing e sales colocou de pé. Algumas eu realmente não recordo, porque são várias, mas entra no nosso site, pede para fazer uma demonstração com um dos vendedores, conhece a solução, ainda dá tempo de salvar a tua Black Friday. E é isso aí, cara. Puta, uma boa Black Friday para todo mundo, que vendam bastante, que troquem muito e contem com a gente. Tá certo. Muito obrigado. Boa noite para todos vocês e até a próxima. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.